Pronto. Eu, se calhar, daria só aqui umas breves palavras, dizer que esta iniciativa inscreve-se num projeto que é o projeto Animar, Capacitar para Agir em Rede 2, é financiado pelo PIOISE e tem-nos permitido fazer algum trabalho com a nossa rede de associados, alargando também a outras organizações, estas videoconferências e outros tipos de ações que temos desenvolvido. Agradecer também à Terras Dentro, à ESDIN e também ao Turismo do Alentejo por se disponibilizarem a estar aqui connosco nesta sessão de hoje, que certamente vai ser muito útil. Queria também aqui ao Zé João, que é o nosso animador da região centro e que tem trabalhado nesta área de turismo, também para vos dizer um bocadinho mais um enquadramento deste tipo de sessões, do trabalho que estamos a realizar e que vai ter também uma expressão, digamos assim, mais virtual no portal que a Animar está a conceber. Zé João. Ok, obrigado a todos e a todas por participarem nesta videoconferência. Esta videoconferência integra-se numa ação de Animar do projeto que a Célia acabou de referir, numa ação que se chama Formação Contínua em Turismo, que desejamos que seja uma formação entre pares, ou seja, que da rede Animar, quem tem experiência em turismo possa participar e aprendermos uns com os outros. Existe, esta já é a quinta ou sexta ação destas videoconferências. Houve uma no local e logo aqui ali perto da Figueira da Foz, numa experiência de uma praia pedagógica, portanto em Lavos. Mas todas as videoconferências são gravadas em Zoom, como a Célia já disse, e são disponibilizadas no YouTube da Animar, que se chama Animar Vídeos. Neste canal YouTube está também uma outra videoconferência sobre turismo inclusivo, é uma experiência da CRES Açores, dos Açores, que é uma federação, uma cooperativa de segundo grau, portanto, que agrega várias cooperativas e que tem uma experiência também muito interessante ao nível do turismo inclusivo. Portanto, toda a gente pode ir ao canal YouTube da Animar, ver estes vídeos e outros que lá estão sobre a rede, tanto feitos pela membros da rede Animar e estão ao dispor de todos vocês. Obrigado. Dava também só, antes de dar a palavra à Manuela, dava também a palavra só à Carolina Barrocas, que é a nossa dinamizadora do Alentejo e que também esteve aqui muito ligada à dinamização desta atividade, só para eu também vos dar as boas-vindas. Carolina? Carolina? Não sei se me estás a ouvir. Não sei se está a ouvir. Pronto, Manuela, se não depois guarda o testemunho da Carolina mais para o fim. Dava-te então a palavra, por favor. Sim, senhora. Estão-me a ouvir bem? Estão-me a ouvir bem, Célia? Sim, estamos a ouvir. Tá? Ok, pronto. Sim, senhora. Então, olha, boa tarde a todos. Obrigada pela vossa participação. Como eu disse no meu vídeo, nós vamos aqui apresentar este projeto que já desenvolvemos aqui há 4 ou 5 anos atrás, mas acima de tudo nós temos aqui um motivo de conversa para trocarmos impressões sobre a questão do turismo acessível aqui no Alentejo. Eu vou rapidamente, sem querer amassar muito, a apresentação vai ser feita por mim, Manuela Fialho, aqui em representação da Terras Dentro, da Associação Terras Dentro, e depois metade da apresentação será feita pela minha colega da ESDIM, em que também esteve envolvida neste trabalho, e no final das nossas apresentações, vai ser uma coisa rápida, informal, ligeira, e depois no final vamos então ouvir umas palavras da Maria Manuel, que está aqui a representação da entidade regional de turismo, para nos fazer um bocadinho o ponto de situação à data de hoje sobre a acessibilidade aqui na nossa região. Portanto, assim, muito brevemente, só para fazer aqui o enquadramento, talvez para quem não esteja muito familiarizado com o que é o turismo acessível, o que é o turismo inclusivo, o turismo para todos, não é?
Talvez aqui só relembrar aqui uns conceitos de uma forma aligeirada. Portanto, a nossa equipa considera que a acessibilidade é realmente os turistas que nos visitam poderem usufruir de todos os espaços, de toda a envolvente com autonomia, ou seja, serem independentes na sua viagem, na sua deslocação, na sua estadia, com conforto e com segurança, que é uma coisa que afinal todos nós queremos. Não importa só falar na acessibilidade física, não é? Existem outros tipos de requisitos para que realmente a acessibilidade seja total. E tem a ver com a forma como a informação chega ao turista, não é? Enquanto ele está na sua estadia, que ele consiga realmente perceber as mensagens que vão ser transmitidas, e também a acessibilidade da comunicação, que tem a ver, neste caso, com o atendimento, com quem nos vai receber, que realmente consiga comunicar de uma forma correta, não é? Porque nós estamos aqui a falar no turismo para todos, não é? Até o turismo para pessoas com deficiência, para crianças, para idosos, e é realmente muito importante, e cada pessoa tem as suas limitações, seja elas temporárias ou permanentes, mas realmente a deficiência pressupõe uma maneira diferente de comunicar, não é? É diferente de comunicar com uma pessoa que é surda ou com uma pessoa que é cega. E realmente não é fácil, é complexo. Depois, há outro aspecto muito importante relativamente à acessibilidade. Tem a ver com as pessoas não serem saudadas com a sua expectativa. Hoje uma pessoa com limitações nunca se aventura ir para um local, especialmente quando são limitações mais profundas, não é? Ou que a pessoa realmente tem alguma dificuldade em movimentar-se, ou de ouvir, ou mesmo de ver. As pessoas procuram antecipadamente saber para os locais onde vão estar. E realmente é muito importante que essa informação que é disponível, e hoje acima de tudo muito online, seja uma informação verdadeira, para depois quando a pessoa chegue não se sinta aflita. Depois, claro, não interessa só termos um restaurante acessível ou termos um hotel acessível, não é? Interessa que a pessoa realmente possa circular em todo o espaço exterior, que consiga ir a uma farmácia, que consiga ir visitar um museu, portanto, toda a envolvente e os próprios transportes públicos têm que estar realmente adaptados para todo tipo de situação. É uma realidade que nós não temos, sem dúvida, estamos muito longe de chegar à situação ideal, mas isto realmente é o conceito da acessibilidade. Porquê a acessibilidade? Porquê é que a acessibilidade? A acessibilidade tem só vantagens. Para já, à partida, não vejo nenhuma desvantagem. Realmente, quem vive desta atividade económica relacionada com o turismo, pois interessa que atender o maior número de pessoas, não é? E realmente isto depois tem implicações no seu volume de negócio. É uma vantagem competitiva, hoje aqui em Portugal porque a maior parte dos locais não estão acessíveis e, portanto, quem tem o espaço adaptados para todo tipo de situações é realmente uma vantagem relativamente a outros estabelecimentos. Também não nos podemos esquecer que uma experiência bem vivida traz sempre uma boa memória e faz com que essa pessoa possa voltar novamente a esse local. E especialmente pessoas que têm as suas limitações agravadas tendem sempre a ser fiéis ao seu destino. Claro, estar adaptado para determinadas pessoas são espaços muito mais funcionais, seguros e confortáveis para todos, isso sem dúvida nenhuma. E depois, o facto de estar acessível é realmente um critério de qualidade desse próprio recurso. Há outra situação que existem turistas que realmente, se não tiverem espaços
adaptados, é lógico que não podem vir. Portanto, é realmente uma condição indispensável ao consumo. A acessibilidade é um direito previsto na lei, não é? É uma igualdade, é a igualdade de oportunidades antes de ser uma questão de solidariedade. Isto porquê? Porque a acessibilidade é obrigatória por lei. Existe uma legislação, que é esta lei número 46, barra, agora não estou aqui a ver, acho que é 2000, que realmente as pessoas não podem, são penalizadas se cometerem alguma discriminação, e temos a nível nacional esta legislação do Decreto-Lei nº 163/2006, que tem as normas todas técnicas, como é que cada espaço deverá estar adaptado. Esta legislação, este decreto-lei que saiu em 2006, foi revisto e saiu novamente em 2006 com uma nova roupagem, dava a possibilidade das pessoas terem 10 anos, os empresários, para adaptarem o seu espaço. Nesta legislação existem algumas exceções. Por exemplo, no caso de um restaurante que tenha um espaço inferior a 100 metros quadrados, já fica excepcionado para fazer esta adaptação. Mas a legislação antidiscriminação não prevê esta exceção. Portanto, para todos os efeitos, a acessibilidade é obrigatória por lei. Agora, entrando aqui do que é que foi o nosso projeto Alentejo Ribatejo for All, Alentejo Ribatejo para todos. Isto foi um projeto que foi promovido pela entidade regional de turismo do Alentejo, que se candidatou ao programa no Alentejo, em que convidou a Terras Dentro e a ESDIM para desenvolverem este trabalho. Nós contactámos o Pedro Almeida Gouveia, que é um arquiteto, agora soube que ele está em Bruxelas. Ele é o arquiteto da Câmara de Lisboa, em que realmente é um ilustre no que toca à acessibilidade. E foi ele que realmente supervisionou o nosso trabalho, porque nós, a nossa formação, não estava ligada à arquitetura e precisávamos realmente de uma pessoa que nos chancelasse o nosso trabalho. E acompanhou-nos sempre, foi muito interessante. E depois temos aqui os nossos auditores, que foi a equipe que foi constituída para ir para o terreno, que eram arquitetos e engenheiros civis. Temos aí o Luís, o Samuel, a Marta e a Ana, que não sei, ainda não certifiquei se eles já estão aqui hoje na videoconferência, mas foi realmente um trabalho muito intenso. Só aqui dar nota que o guia foi lançado em janeiro de 2016, como veem, tem aqui há alguns anos. Nós aqui vamos apresentar só um bocadinho a metodologia e os resultados. Para mim, a grande tristeza, eu penso que a situação não se alterou muito. De qualquer forma, depois a Mané vai nos dar mais alguns dados sobre a acessibilidade no tempo presente. Ora bem, o que é que este projeto constou? Este projeto, quando fizemos o diagnóstico de acessibilidades, em que fomos fazer o conhecimento das condições de acessibilidade de uma série de recursos que foram escolhidos, produzimos o guia, que depois então era o tal guia que eu estava a dizer que partilhava, em que tem toda a informação sobre este estudo, este levantamento, todas estas nossas andanças, os relatórios de recomendação, os dados estatísticos, portanto está tudo aqui neste guia. Nós, paralelamente com a entidade regional de turismo, aproveitámos também este projeto para fazer uma série de ações de sensibilização por todo o Alentejo, portanto foram feitos em vários pontos do Alentejo, fizemos em Évora, fizemos em Porto Alegre, fez em Odmira, fez em Beja, de maneira, estas ações de sensibilização era mesmo, o objetivo era mesmo captar empresários para poderem realmente praticar, permitirem que a gente pudéssemos ter um destino turístico acessível aqui no Alentejo. Portanto, isto só era possível se todos colaborassem. Portanto, o que nós aqui fizemos foi tentar sensibilizar estes agentes de turismo para a importância de termos um Alentejo acessível. E também fizemos umas ações de informação, também com o mesmo modelo, em vários pontos do Alentejo e também no Ribatejo, ainda fizemos em Santarém,
E estas ações de informação eram quase umas mini-informações. E aqui o que nós pretendemos foi dar aos empresários algumas orientações como é que se deveriam comportar no atendimento a pessoas com necessidades especiais e com vários tipos de deficiência que existem. E, portanto, tivemos este grupo, foi muito interessante, os nossos formadores eram pessoas realmente da área, as formações foram de poucas horas, mas foram muito frutíferas e tivemos sempre grupos de entre 40, 50, 60, 70 empresários. Ora, só aqui para nós percebermos como é que nós organizamos este trabalho no terreno, o que é que nós fizemos. Portanto, já foram escolhidos 1.310 recursos turísticos em todos os concelhos do Alentejo e Ribatejo, que são no total 58. E fomos aplicar estes questionários para verificarmos os parâmetros da acessibilidade a estes 1.310 recursos. Foram definidos critérios para a seleção dos recursos e realmente a amostra foi definida por indicação das autarquias locais, ou seja, nós reunimos com todos os municípios, o município identificava quem é que era a pessoa que era a nossa interlocutora e, portanto, dentro dos recursos turísticos em que nós definimos os critérios, como por exemplo, aqui no caso dos museus, eles tinham que ter algum potencial turístico e tinham que estar sempre abertos ao público. Portanto, foi um dos critérios da seleção. Depois, a questão do alojamento ou da restauração ou da animação turística, todos tinham que estar licenciados. A questão do alojamento, por exemplo, fizemos a seleção, se no caso do turismo em espaço rural, tinham que ter uma oferta mínima de 6 quartos, no caso de outra unidade hoteleira tinham que ter 20 quartos, no caso dos restaurantes tinham que ter exatamente essa área superior a 150 metros quadrados, exatamente para não estarem em caso de exceção, e no caso da animação turística tinham que ter alvará, no caso das empresas de animação turística, e aproveitámos também para perceber um bocadinho se os agentes, se estes empresários tinham alguma motivação para trabalhar com pessoas com necessidades especiais ou se já tinham desenvolvido algumas atividades e, portanto, foi com base nestes critérios que foram selecionados estes 1.310 recursos. O que é que nós verificamos? Nós verificamos as condições físicas da acessibilidade não só no interior dos espaços, não é? Portanto, fomos à parte do espaço público, tudo o que implicava os estacionamentos mais perto das unidades, os passeios, as entradas. Depois vimos dentro da própria unidade de alojamento ou do restaurante toda a parte interior, a zona de refeições, o bar, porque cada um destas zonas tem requisitos específicos. As instalações sanitárias, depois íamos às piscinas, ver também se tinham equipamentos adaptados, se não, o percurso era acessível até lá. No caso das empresas de animação turística, quais é que é o tipo de equipamento adaptado, se os monitores tivessem informação. Portanto, aproveitámos e fizemos este levantamento à medida que íamos fazendo a nossa avaliação. Nós optámos por, pronto, de forma a que fosse mais fácil agruparmos os estabelecimentos inquiridos, optámos por ter esta escala de 3 posições. O recomendado, o condicionado e o não recomendado. E realmente este trabalho de definição da grelha de análise foi um trabalho muito, muito intensivo. Lembro-me de estar com o Pedro Arquiteto Homem de Gouveia e com nós ESDIM e Terras Dentro, nós Terras Dentro e ESDIM, estarmos realmente fechados, tivemos durante 2 ou 3 dias fechados no espaço só a partir pedra para ver que tipo de critérios iriam ser avaliados, porque a legislação técnica, das normas técnicas, é muito exaustiva, E então nós fomos sempre ao encontro do que a lei dizia, mas tivemos que ver realmente dentro da situação atual,
o que é que nós iríamos avaliar, porque nós, se fôssemos aplicar a lei na íntegra, nenhum dos estabelecimentos poderia passar. Portanto, houve aqui uma série de condições que para nós eram condição essencial para ser recomendado e bastava alguma dessas condições não cumprir, automaticamente era não recomendado. Nós já vamos ver depois aqui os resultados. Eu penso que poderei agora... é verdade. Paralelamente à nossa aplicação de questionário, foi feito in loco, foi feito com os empresários e foram avaliados todos os passos. Nós também achamos que deveríamos dar um feedback sobre este nosso trabalho. E então foram emitidos relatórios de recomendações para todos os estabelecimentos. Ou seja, depois da nossa análise, eu já vou dar só aqui um exemplo como é que nós estruturamos este trabalho, o empresário recebia depois a posteriori este relatório de recomendação, onde diziam os critérios que cumpriam, os que não cumpriam, e depois, no caso de haver desconformidades, nós apontávamos soluções para que realmente eles pudessem fazer as suas adaptações. Eu vou tentar aqui partilhar só um minuto de paciência. Eu vou aqui mudar. Vamos lá ver se eu consigo. Estão a ver aqui o documento? Sim? Estamos, Manuel, estamos a ver. Então, é isso. Pronto. Este é um exemplo do inquérito do alojamento turístico. Isto são, aqui temos estas questões, não é? Que foi tudo o que nós avaliámos. Por exemplo, a questão aqui no espaço público. Isto para a questão do alojamento, não é? Temos um percurso livre até chegar à unidade. Portanto, ele para ser recomendado, ele tinha que ter 5. Portanto, não podia ter ressaltos com maiores de 2 centímetros. Portanto, todos, para ser um estabelecimento recomendado, ele tinha que cumprir todas estas condições onde está a dizer sim. Portanto, depois, o não recomendado, bastava alguma destas não ser cumprida, que elas estão preenchidas, automaticamente ficaria não recomendado. Nós, portanto, fizemos uma grande base de dados. Quando os auditores estavam a descarregar esta informação, nós tínhamos uma aplicação nesta própria base de dados que automaticamente, ao ser introduzido, portanto, isto demorou muito tempo a ser construído, à medida que iam introduzindo os inquéritos e com aquelas condições, a própria aplicação fazia logo a classificação, como recomendado ou não recomendado ou condicionado. Mas pronto, trabalhámos sempre com recomendado e não recomendado, e o que não era recomendado e não recomendado, era então condicionado. Portanto, estamos aqui a ver percurso livre de ressaltos com a altura, depois as entradas, a entrada também se tinha este desnível, o tipo de ressalto, eram degraus, se era rampa, o que é que era, as larguras da rampa, o número de lugares sentados, a instalação sanitária, portanto tem estes requisitos todos, com as barras, com as alturas da sanita, se tem espaço livre debaixo do lavatório. Bom, isto é um mundo de exigências. Pronto, nós temos, eu depois posso partilhar este inquérito para todas as tipologias. Eu agora queria só mostrar-vos um exemplo de um relatório de recomendação, que também é bastante interessante. Eu vou novamente interromper aqui o compartilhamento, a ver se consigo lá chegar. Agora, aqui. Ora bem, é este. Vamos compartilhar. Pronto, por exemplo, eu trago-vos aqui um exemplo de um relatório de recomendações de um hotel. Este é o Hotel Santa Beatriz, é de Campo Maior. Nós depois aqui identificávamos sempre, era atribuído uma identificação do relatório e era com isso que nós nos investíamos e nos movíamos. Então, por exemplo, aqui no relatório, este relatório também servia de instrumento de sensibilização logo para os empresários. Portanto, estão a ver o número de pessoas que nós abrangemos
na promoção do turismo acessível. Portanto, temos aqui uma pequena apresentação do que é este projeto do Alentejo for All. Depois, tínhamos esta sensibilização do que é o turismo acessível, o que é que portanto, há uma mudança, e é verdade, neste espaço de 20 anos houve realmente uma mudança significativa na procura deste tipo de turismo, e aqui a nossa metodologia. E depois, estamos a falar aqui do sistema de classificação, pronto, para quem recebesse o relatório soubesse minimamente posicionar-se. E aqui temos o nosso diagnóstico. Então, o que é que nós optávamos por fazer? Portanto, passámos isto tudo para uma forma mais entendível, quais é que foram os critérios avaliados, não é? E depois, quais eram as condições desse espaço, e depois sublinhávamos a amarelo quando a situação não era cumprida. Então, o empresário fica logo a saber, neste caso aqui, ele não tinha, por exemplo, espaço livre debaixo do lavatório, ou o cliente não podia operar a torneira com o punho fechado, não tinham aquelas torneiras de patilha, não é? Pronto, e aqui estavam logo a amarelo identificado as desconformidades. E depois, no final, nós tínhamos aqui umas recomendações, pronto, para como é que as pessoas deveriam fazer as adaptações. Neste caso, estamos a dar aqui indicação quais são a altura das mesas e dos balcões, do atendimento. Pronto, temos aqui estes desenhos. Da instalação sanitária, também dávamos a indicação de todas as medidas, como é que o alarme, aqui por exemplo, um exemplo de uma casa de banho, como é que o alarme com o fio, não é? Este alarme é obrigatório por lei e tem que estar sempre posto a esta altura do chão, no caso de uma pessoa cair na casa de banho, poder facilmente aceder ao fio e puxar a campainha de alarme. Depois, por exemplo, a questão aqui dos roupeiros, foi porque neste estabelecimento foi identificado que o varão para pendurar a roupa estava muito acima da altura, pronto, tendo em conta que se não estiver numa altura mais baixa, o quarto adaptado acaba por não estar a exercer a sua função. Depois aqui a parte das instalações sanitárias, também com todas as medidas. A questão do espaço livre para a cadeira se poder mexer é fundamental. Depois dávamos também aqui exemplos de quais, no caso da unidade ter banheira, qual era o tipo de assistente que poderia optar. Depois, esta aqui está repetido o alarme, a causa da casa de banho. E depois, por exemplo, na questão da piscina, o tipo de equipamentos que existe, na parte do estacionamento, como é que a pessoa deve marcar o estacionamento, os arrampados, portanto, os baixamentos de passeio, tudo mais. E depois tínhamos estas conclusões, em que aí daríamos a triste notícia ou a alegre notícia de que não estão reunidas, neste caso não estão reunidas as condições básicas para os turistas, em particular aqueles com mobilidade condicionada, portanto, este era não recomendado, mas pronto, dizíamos sempre, melhorar vale sempre a pena. E pronto, todos os estabelecimentos receberam um relatório com estas características. Foi realmente um trabalho complexo, mas eu acho que pelo menos conseguimos sensibilizar muitas pessoas. Portanto, eu penso que da minha parte é só confirmar aqui se tenho mais alguma coisa a dizer. Não, eu vou passar então a palavra à minha colega Isabela Benedito, que ela vai apresentar a síntese estatística e conclusões para saberem realmente o que é que nós encontramos aqui por este Alentejo fora. E pronto, se calhar guardaríamos depois as questões para o final, não é, Célia? Concorda? Sim, penso que sim. Depois a Isabel, se quiser já dar resposta ao Rui Amaral, já deu no chat, mas ela, na intervenção dela, com certeza também vai focar isso. Mas deixamos as perguntas mais para o fim, sim. Então, boa tarde a todas. Respondendo ao Rui, obviamente nós vamos disponibilizar, a Manuela vai fazer isso, vamos disponibilizar todos os modelos de questionário, não apenas o exemplo foi apresentado relativo ao alojamento. As variáveis que foram consideradas são aquelas que nos permitiam analisar a acessibilidade
com base naquilo que está previsto na legislação. Portanto, estes foram fundamentalmente as questões que pesaram na organização do questionário. Foram tidas também em consideração algumas variáveis que, não contemplando apenas exclusivamente as medidas padronizadas pelo diploma, permitiam que, com alguma maior flexibilidade, também os visitantes, os turistas, pudessem aceder com algum conforto aos vários recursos turísticos, ainda que isso influísse depois na pontuação final, na classificação final, digamos assim, que deixavam de ser recomendados e passavam para a componente da acessibilidade condicionada, porque não cumpriam algum dos parâmetros. Relativamente aos resultados globais, vou então partilhar a tela. Os recursos turísticos, portanto, nós tínhamos a amostra de 1.300 e não sei quantos que a Manuela falou de recursos, mas aqueles foram auditados foram 1.004, fruto de um conjunto de condições que não se viram garantidas nos restantes. A NUTS 3, Alentejo Central, foi aquela que viu o maior número de questionários aplicados aos recursos, foram 300 alvos, e a NUTS que menos recursos teve inquiridos foi a Lesíria do Tejo, com 133. Foram auditados estabelecimentos ligados à restauração, a alojamentos, empresas de animação turística, museus e monumentos, sendo que a maior fatia coube aos estabelecimentos de restauração, com 377 alvos, digamos assim, ao número de estabelecimentos inquiridos, e no caso das empresas turísticas, apenas 55 empresas foram auditadas. No que tem a ver com os números globais, digamos assim, podem ver que a grande maioria, 61%, teve uma classificação de não recomendado, dos 1.004 auditados, corresponderam a 608 unidades que tiveram esta pontuação. Podem também ver que os recursos que estão recomendados, isto é, que obedecem a todos os parâmetros que foram incluídos na análise, são apenas 14%, correspondendo apenas a 139 unidades que corresponderam, no fundo, todos estes parâmetros. Podemos estar aqui um bocadinho cortado, mas outras conclusões, digamos assim, da aplicação dos questionários, é precisamente nos estabelecimentos de restauração que se registra também o maior número de situações de recomendados, portanto, com a classificação recomendada, 76, mas é também aqui neste grupo, e porque é o grupo que teve mais alvos inquiridos, que encontramos o maior número de estabelecimentos não recomendados, com 239. Quanto às classificações recomendadas, ela verifica-se mais no grupo dos museus e dos monumentos, com 147. A NUTS 3, com maior recursos, com classificação de recomendado, 43 alvos, é o Alto Alentejo, sendo que nesta classe se destacam os museus e os monumentos e alguns estabelecimentos de restauração. A Lesíria do Tejo é a NUTS 3 que tem menor número de recursos recomendados, são apenas 16, e é também aqui onde se observa que não existe qualquer alojamento turístico com esta classificação de recomendado. No Alentejo Central é onde aparece maior número de recursos não recomendados, nomeadamente ao nível das unidades de restauração e de alojamento turístico. Quanto às condicionantes que foram mais frequentes por tipo de recurso, na restauração, nas unidades de restauração, verifica-se questões que se prendem com inclinações de rampas superiores a 8%, conforme estabelece a legislação, com a existência de 2 ou mais degraus ao edificado, a impossibilidade das cadeiras de rodas poderem inscrever uma rotação, um círculo de 180 graus, e também o facto de, no espaço
debaixo do lavatório, muitas vezes não haver a distância ou a altura suficiente para que a cadeira de rodas pudesse entrar. É também observado, por exemplo, que as torneiras não são torneiras que permitam que possam ser operadas com o punho fechado, que é aquilo que normalmente deve acontecer. Quanto às unidades de alojamento local, destaca-se muitas vezes a inexistência de alardes nas casas, nas instalações sanitárias e, sobretudo, ao nível das instalações sanitárias, nos alojamentos vemos mais condicionantes. Por exemplo, o acesso ao duche tem muitas vezes um bordo que não permite que a cadeira de rodas possa passar, nem permite a deslocação do utente. Os duches muitas vezes não são servidos com barras de apoio e, portanto, estas são as maiores limitações, digamos assim, ao nível das unidades de alojamento. Nos museus e nos monumentos, o que é que se destaca? Mais uma vez, os ressaltos com mais de 2 centímetros, quer no acesso ao edificado, quer no percurso interior do museu ou do monumento, que dificulta a passagem. As inclinações das rampas de acesso, superiores a 8%, quer no acesso, quer também, muitas vezes, nos percursos interiores dos estabelecimentos. E depois, uma coisa que nós tivemos a oportunidade num projeto anterior, também ligado que realizámos em parceria, nós, ESDIM, Terras Dentro e outros 2 grupos de ação local espanhóis, e que fizemos uma visita aos museus acessíveis de Londres e pudemos verificar foi precisamente o facto de não estarem disponibilizados, na generalidade dos estabelecimentos que foram auditados, pelo menos 2 assentos, 2 bancos que permitam que os utentes, que os visitantes possam descansar. E isto é uma condicionante muito importante ter em consideração, porque efetivamente pode impedir não apenas o turista com mobilidade reduzida, mas também qualquer visitante que queira visitar o espaço. Ao nível da animação turística, o que é que se verificou? Sobretudo, a maior parte dos casos, a inexistência de instalações ou de equipamentos acessíveis e também o facto de não disponibilizarem de iniciativas que elas próprias possam ser acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada. Por outro lado, também se verificou com maior acuidade aqui no caso da animação turística, a ausência de formação dos colaboradores para o atendimento a clientes com necessidades especiais. Relativamente aqui aos fatores que concorrem mais para que os locais, os recursos tivessem classificação não recomendado, destacam-se as inclinações das rampas, a existência de 2 ou mais degraus no acesso ao edificado, muitas vezes a existência de instalações sanitárias acessíveis e depois, no caso dos museus, o não terem os tais assentos ou bancos que possam servir de apoio ao visitante. Agora, quanto às questões que têm a ver com a percepção dos inquiridos, quer dos privados, quer dos públicos, relativamente às questões da acessibilidade, aquilo que se verificou foi que foi precisamente nos espaços que recebem maior número de visitantes, como sejam os museus, os monumentos ou outros congéneros, que se observou que há um maior grau de consciência para as necessidades dos turistas com mobilidade condicionada. Quase todos eles referiram que o facto de ter experiência no acolhimento deste tipo de visitantes os predispõe para maior consciência para estas necessidades. Também se verificou que, na generalidade, os empresários desconhecem o conceito e as oportunidades económicas do turismo acessível e também as obrigações legais que eles têm perante estas matérias de acessibilidade. No entanto, também percebemos que, quando confrontados com o tema da acessibilidade e da importância que daí resulta, compreendem a exigência que lhes é pedida em matéria de acessibilidade. De uma forma geral, e porque os dados recolhidos assim o demonstram, muitas das unidades de alojamento que foram consideradas não recomendadas
ainda que os empresários tivessem uma percepção completamente diferente. Portanto, o resultado muitas vezes não agradou e foi uma surpresa para os empresários, porque julgavam efetivamente que cumpriam tudo e que tinham efetivamente os seus passos acessíveis. Vários proprietários manifestaram vontade em melhorar as condições da acessibilidade nos seus estabelecimentos, mas muitas vezes também aquilo que eles diziam é que as dificuldades financeiras para o fazer era algo que os impedia de o fazer. Muitos empresários apontaram ainda o mau estado da envolvente, digamos assim, aos seus estabelecimentos, quer nos estacionamentos, quer nas passagens que permitem, no desenvolvimento dos passeios, como fator que dificulta o acesso ao seu estabelecimento. Para os empresários do turismo, aquilo que eles consideram é que são as entidades responsáveis e com apoio financeiro que são fatores importantes para o desenvolvimento do turismo acessível e, portanto, denotaram aqui a importância de haver recursos financeiros que lhes permitissem trabalhar melhor toda esta temática. Também verificámos que existe um número significativo de recursos, e isto é muito importante ser frisado, que tiveram uma classificação de não recomendado, mas por coisas muito pequeninas. Portanto, muito facilmente, com pequenas intervenções e pouco onerosas, se podia alterar a sua classificação. Portanto, isto foi uma coisa que ficou, porque muitas vezes pensa que trabalhar a acessibilidade e as condições de acessibilidade implica ter um volume de financiamento ou de despesas muito grande, mas efetivamente não é assim. O que precisa ter é o acompanhamento necessário para que as alterações sejam focadas naquilo que é efetivamente a alteração necessária, e muitas vezes os custos são muito baixinhos, e foi também por esse motivo que o relatório de recomendações que era apresentado a cada um dos empresários acabava por ter também uma recomendação sobre o tipo de alterações que deviam ser efetivadas, porque é muito mais fácil, com base nisso, poderem pedir orçamentos para fazer essas intervenções. O que também se verificou é que é necessário continuar a fazer um trabalho de proximidade com os empresários, e isso foi algo que nós notámos, porque de todo este trabalho que nós realizámos em parceria para a Turismo do Alentejo, já tem alguma distância temporal, e percebemos, por também gerimos fundos comunitários, nomeadamente através do DLBC, percebemos que esta distância e que a proximidade, no fundo, é muito importante para que todos percebam a necessidade de trabalhar estas questões, que são obrigatórias por lei, e porque de outra forma, efetivamente, não há ganhos nem para o turismo acessível, nem para o turismo no Alentejo. Outra conclusão muito interessante é que os destinos acessíveis se focam geralmente na qualidade do serviço, e a qualidade do serviço deve incluir necessariamente as questões da acessibilidade. E já agora concluí só com mais duas questões. Uma é que sugerimos vivamente que na fase de obra dos estabelecimentos turísticos deve existir um acompanhamento particular, e é isto que faz a diferença em termos, efetivamente, dos espaços adaptados ou termos espaços que meramente interpretam a lei e que muitas vezes acabam por não ficar acessíveis, e a questão da sensibilização para a acessibilidade é algo que é fundamental e deve continuamente ser garantida. Obrigada. Bom, não sei se têm pensado mais alguma intervenção ou se passaríamos à fase das perguntas. Isabel, Manuela, mais alguma intervenção ou passamos Não sei se a Maria Manuel quer... Sim. É? Queria fazer uma pequena intervenção sobre este trabalho, que foi um trabalho bastante complexo e bastante participado no território, onde, pronto, houve, sobretudo nas ações de formação, de informação e de sensibilização, foi muito importante,
para o território. Relativamente aos inquéritos, pronto, primeiro gostaria de dizer que também foi um bocado surpreendente para o Turismo do Alentejo os resultados obtidos, porque nós também tínhamos a ideia que tínhamos um território mais recomendável do que o que a amostra nos permitiu percepcionar. E um dos objetivos que nós tínhamos com este trabalho era precisamente, a partir dos relatórios, levar os empresários a terem a poderem participar, a poderem candidatar-se a determinadas linhas de apoio quando houvesse financiamento para as questões da acessibilidade, como efetivamente posteriormente aconteceu. E esse foi uma das ações que fomos desenvolvendo, foi informar que os relatórios serviriam para quando viessem linhas de apoio à acessibilidade, eles tivessem melhores condições para, já tinham identificados quais eram as necessidades que tinham de intervenção e que por isso poderiam mais facilmente poderem se candidatar. Infelizmente, apesar desta perspectiva, quando houve linhas de apoio para o turismo acessível, nomeadamente através do Turismo de Portugal, com a linha de apoio ao turismo acessível e no programa Valorizar, fizemos, quer dizer, houve uma decalagem de tempo entre os nossos relatórios e o alto que saíram as linhas. Ainda demorou uns meses, acho eu, se tenho ideia. Chamámos a atenção aos empresários que estariam disponíveis, que finalmente teriam possibilidade de poder concorrer, mas o Alentejo neste programa foi dos territórios que menos candidaturas teve. Portanto, apesar de termos feito este trabalho, e este trabalho, no fundo, também era uma preparação para estas linhas de apoio, não teve depois o resultado que nós pretendíamos, que era que os empresários estivessem mais sensibilizados e preparados para depois concorrer. Dizer também que o nosso trabalho com a ESDIM e com as Terras Dentro era anterior a este projeto, portanto nós conhecíamos o trabalho que a Terras Dentro e a ESDIM faziam já no território relativamente ao programa, a um projeto que eles desenvolveram, que era as Rotas Sem Barreiras, e por isso achávamos que o território já tinha alguma sensibilização. No entanto, achamos que neste momento continua a ser necessário todo o trabalho de informação e de sensibilização para as questões da acessibilidade, porque efetivamente, tal como a Isabel anteriormente referiu, a maior parte dos empresários está convencido que cumpre a legislação. E muitas vezes o problema é que nos projetos a coisa parece que corresponde ao que é necessário legalmente, mas na realidade depois, verificando com outro tipo de atenção, vemos que as coisas não são bem assim. Relativamente ao cenário neste momento, pronto, nós, como já foi referido, este projeto iniciou-se em 2013 e foi até 2016, portanto a apresentação do guia, no fundo é a avaliação do que foi os inquéritos, no fundo a radiografia do território é de 2016. Tem havido, acho que neste momento todo o país está mais sensível para as questões da acessibilidade. O Turismo de Portugal tem desenvolvido um trabalho bastante visível nas questões da acessibilidade, tem produzido guias de apoio para os empresários, tem havido alguns desenvolvimentos. O território, o Alentejo e o Ribatejo, se calhar precisam um bocadinho ainda de trabalhar mais este programa. Como também a Isabel referiu, não é só os equipamentos, mas sim também todas as envolventes, portanto o território em si. E nessa questão, relativamente à acessibilidade, é um território que, como é envelhecido, também precisa para a sua própria população de ter outro tipo de perspectivas relativamente à acessibilidade. Neste momento, estamos a desenvolver um projeto
com a... Quer dizer, estamos a desenvolver, não, que está a CIMAC, está com a Acessível Portugal a desenvolver um projeto em que nós vamos ser parceiros relativamente à Acessível Portugal. Portanto, um projeto que se chama Inclusive Tour, que também é na área da sensibilização, mas para a zona do Alentejo Central. Disso, relativamente ao turismo acessível neste momento aqui no território. Ok, obrigada. Não sei se poderíamos passar então às questões, porque penso que existiram algumas, portanto, além dos elogios que já foram amplamente realizados aqui no nosso chat, mas penso que podem haver questões que eu convidava as pessoas a colocar de viva voz às nossas oradoras, aproveitar o facto de estarem aqui disponíveis para as responder. Lembre-se só, quem quiser falar tem que ligar o microfone, está bem? Não sei, Pascal, não sei se consegue estar com o microfone, quer colocar as questões que tem colocado no chat? Sim, boa tarde. Bom, a primeira coisa, eu tinha de facto, eu tive a sorte de poder já conhecer este projeto e de facto foi um trabalho admirável de recolha de dados. Infelizmente, com muitos dos projetos europeus, os projetos são muito bons, iniciam e acabam e depois, de facto, nunca mais, aqui não é o caso, mas geralmente depois não acontece mais nada. Seria muito interessante perceber hoje, em 2020, o que é que aconteceu a essas 1004 unidades que foram entrevistadas e ver se algumas de facto seguiram as recomendações ou não e o que é que se poderia fazer para aquelas que não seguiram voltar a incentivar em promover um turismo acessível. Pascal, boa tarde. Aqui, Pascal. Sim. Talvez tenha desligado. Sim. Pascal está a me ouvir. Olha, Pascal, ainda obrigadinha pela tua intervenção. Ainda relativamente à tua questão sobre a acessibilidade ser um requisito legal para terem autorização de funcionar, para estarem licenciadas, a maneira que se calhar poderá até desenvolver mais isto do que eu, mas a verdade é esta, realmente em termos de arquitetura e por causa dessa legislação das normas técnicas de acessibilidade, hoje a maior parte dos projetos, especialmente os ligados ao turismo, têm este projeto técnico de acessibilidade. Nós, por exemplo, no caso da Associação Terras Dentro, financiamos este tipo de negócio, por exemplo, pontuamos mais quando nos é apresentado em fase de candidatura já o projeto de arquitetura de acessibilidade aprovado. O que é que acontece? De qualquer forma, a Entidade Regional de Turismo está, neste momento, a tratar da certificação do turismo no Alentejo, né? Como destino turístico, a certificação. E realmente a acessibilidade é um requisito para essa certificação. Nem fazia sentido se assim não o fosse. Não é? Portanto, é lógico, em termos de arquitetura, os estabelecimentos, para estarem legalizados, têm que cumprir uma série de normas técnicas, muitas delas ligadas à questão arquitetónica, mas o problema que nós encontramos aqui, o problema de base que nós encontramos aqui nesta falta de acessibilidade dos alojamentos é muitas vezes a questão da construção, ou seja, realmente em termos arquitetónicos na planta as coisas estão pensadas, depois na altura da construção é que essas situações não são acauteladas, ou porque realmente quem é responsável pela obra não sabe, não desconhece a legislação e portanto depois não cumpre. Nós tivemos muitos casos desses. E acima, eu acho que esse é um dos grandes problemas.
Porque em termos de arquitetura, e nós na altura, quando contratámos os engenheiros civis e os arquitetos, ficámos estupefactas que realmente o curso de engenharia civil, no seu currículo, não tem nada sobre a acessibilidade, não conhece, o engenheiro civil não conhece as normas técnicas de acessibilidade. Portanto, é grave. Depois, há estas situações, o empresário desconhece, mete realmente a construção nas mãos da empresa construtora e depois, pronto, há determinadas situações que aparentemente até parece que estão acessíveis ou que as casas de banho, mas que estão adaptadas, por exemplo, e depois vão ver as barras não estão bem colocadas à altura certa. Foi como o caso, por exemplo, aqui de um hotel em Évora, em que nós fizemos essas ações de sensibilização e quando fomos, que tínhamos cá a colega Lia, que é uma pessoa que pronto, ficou paraplégica desde os 5 anos, ela está em cadeira de rodas e nós gostamos realmente de ir sempre aos locais e testar. E pronto, aparentemente aquela unidade estava totalmente acessível e quando nós fomos a visitar, porque não tinha sido nada aplicado no inquérito, fomos visitar ali com a Lia e com o empresário, fomos fazer o reconhecimento da unidade de alojamento, do próprio quarto, ela estava toda acessível e à exceção de que não tinha realmente um banco no duche. Ora, o banco no duche é essencial para que a pessoa, para que o turista com mobilidade reduzida e mais com pessoas com deficiência motora, possam tomar um banho. Quer dizer, é uma coisa inadmissível, porque a maior parte das pessoas está em cadeira de rodas, as cadeiras de rodas têm que ser, raramente a pessoa que utiliza a cadeira para deslocação meterá a cadeira dentro do duche. Portanto, os hotéis têm que ter esse banco de duche e as barras obrigatoriamente, porque senão a pessoa não pode tomar banho. E, portanto, são este tipo de pormenores, ou basta um ressalto ser mais de 2 centímetros, a pessoa sozinha já não consegue vencer esse desnível. E, portanto, são estes pormenores que não estão a ser verificados, não estão a ser orientados, as pessoas não estão formadas para isso e que depois fazem cair por terra toda a acessibilidade do espaço. Uhum. Sim, claro, e a questão aqui também, se há os projetos, se as pessoas normalmente imagino que antes de ter a licença, as obras deveriam ser fiscalizadas. E duvido que algum fiscaliza ao ponto de ver se o duche tem uma cadeira ou não. Quer dizer, é preciso que as pessoas estejam mesmo sensibilizados pela questão para ir verificar o detalhe, como vocês o fizeram, se está ou não está. Pronto, imagino que também passa por aí. Posso só dar uma chega? Neste momento, o Turismo do Alentejo, pelo menos no meu caso, eu já não acompanho vistorias de empreendimentos turísticos. Mas houve uma altura em que as vistorias, nomeadamente os empreendimentos turísticos, os hotéis, agora já não há pensões, tinham um técnico da área da acessibilidade para acompanhar. O que é que acontecia? Legalmente, as medidas, podia estar tudo, o que não estava era de acordo com, quer dizer, estava para ficar bonito, mas não estava para ser útil, como é que eu ia te explicar? Até podia ter as traves na coisa, só que estavam presas de maneira que se uma pessoa fizesse lá a força, podiam cair. Posso já agora acrescentar o seguinte, aquilo que a Manuela disse é muito importante e efetivamente a fiscalização em termos do licenciamento é das autarquias e o que está aqui em causa não é que as regras não sejam cumpridas, portanto em termos de projeto de arquitetura efetivamente a lei é para ser cumprida, mas depois há determinados pormenores que só quem vivencia as situações é que consegue perceber de que forma é que podem ser melhoradas e por isso na nossa atuação, em todas as fases que tivemos de intervenção a nível destes projetos de turismo acessível, nas várias anteriores edições do Rotas Sem Barreiras e neste trabalho que realizámos para o Turismo do Alentejo, foi fundamental uma componente que passa
no fundo, pela validação, digamos assim, de todos os estabelecimentos. E esta validação pressupõe, não apenas neste último caso em que tivemos os dois engenheiros civis e as duas arquitetas, tiveram uma formação, tal como toda a equipa de projeto, muito intensa por parte do arquiteto Pedro Homem de Gouveia, entre outros, que nos sensibilizaram e que nos puseram a nós no local, no fundo, no papel da pessoa com dificuldades, de acessibilidade de locomoção ou do que quer que seja, porque só vivenciando isso é que nós conseguimos perceber como que muitas vezes a passagem daquilo que é a legislação para a prática, não é, para a componente de obra e depois de execução, perde o seu significado se efetivamente não houver esta sensibilidade. E portanto as validações, não apenas com pessoal formado, mas também com pessoas que elas próprias sentem na pele aquilo que são as dificuldades, porque por algum motivo estão numa situação em que têm dificuldades têm problemas de mobilidade, é fundamental. Nós, entre as versões do projeto Rotas Sem Barreiras, trabalhamos com um técnico que nos foi disponibilizado pela Câmara Municipal de Ourique, que é paraplégico e que nos explicou como é que, do ponto de vista de quem precisa, quem tem a necessidade, porque é que aquilo que está na legislação tem que sofrer algum tipo de interpretação, porque senão não serve. Ou porque, ou muitas coisas que não estão na legislação devem ser tidas em consideração, porque de outra forma a pessoa não tem acesso. Vou-vos dar só o exemplo, mas ela já deu alguns exemplos, vou-vos dar outro exemplo que tem a ver com a pessoa conseguir pendurar a roupa, por exemplo. Basta não haver, o empresário não discorrer que a calha não pode ficar à altura de uma pessoa em pé, basta ficar ao meio do guarda-fato, uma pessoa numa cadeira de rodas já tem acesso. Ou que, por exemplo, basta num duche que o chuveiro não fique pendurado lá em cima, mas tenha a ficar cá em baixo para que a pessoa tenha acesso, faz a diferença, porque uma pessoa está numa cadeira de rodas não se levanta para chegar ao duche, à base ao chuveiro que está lá em cima pendurado. Portanto, são coisas que têm esta sensibilidade e que só nos ocorre depois de alguém nos explicar ou nos mostrar, ou nos fazer sentar e façam lá agora, vejam lá como são as nossas dificuldades. Estão a perceber? Não basta apenas haver a passagem da lei para a construção, para a execução, é muitas vezes necessário haver esta sensibilidade, só nos é dada por quem vive o problema e por quem tem as necessidades. Mas, desculpa lá, deixa-me só dizer que quando nas vistorias, normalmente era uma pessoa que vinha da associação para acompanhar as vistorias, não eram arquitetos que faziam a leitura da legislação. Nas vistorias para os empreendimentos turísticos, vinha pessoas de uma associação para verificar. De qualquer maneira, eu gostava só de chamar a atenção à existência no Turismo de Portugal, no site do Turismo de Portugal, eles produziram vários documentos que são bastante úteis para os empreendedores, que é o das boas práticas de acessibilidade para o alojamento turístico, boas práticas de acessibilidade para o turismo rural, para a restauração e para a animação turística. Eles têm 4 guias e estão disponíveis no próprio site, para quem estiver interessado. Vanessa, não se importasse, conseguimos fazer um copy desse sítio na internet e colar. Eu colo aqui no chat. Faz favor, se conseguir. Está bem. Ok, obrigada. Uma coisa ignorante, que é, todos os alojamentos, quando se faz a vistoria, têm que estar em conformidade com essas necessidades especiais, ou pode ser uma parte, por exemplo, dos quartos, as zonas comuns, percebe-se, não é? Mas é só um quarto que tem que estar de acordo com a acessibilidade, quer dizer, dependendo da área, do tamanho do empreendimento, mas, por exemplo, os turismos rurais obrigatoriamente não têm que ter um quarto adaptado, porque a quantidade de quartos não justifica. Acho que tem que ter um número mínimo, um número máximo de unidades de alojamento para que seja obrigado a ter um quarto adaptado. Os quartos não têm que estar todos adaptados para a acessibilidade, tem que ter um pelo menos adaptado, mas isso nas unidades hoteleiras.
Obrigada. Mais questões para as nossas convidadas? Pedro Guedes, outros professores que estejam aqui, aproveitem para puxar aqui pelas nossas oradoras para questões que... Sim, eu tinha aqui uma dúvida. Boa tarde a todos e a todas mais uma vez. A nível da divulgação destes empreendimentos turísticos que estão, digamos, classificados como acessíveis, é só no guia ou existe mais algum site, alguma forma? Atenção, o guia não está, o guia não tem os alojamentos que estão... Tem. Tem. Está bem, então, só tem os que foram Os recomendados. os recomendados, e alguns têm os sites errados neste momento. De qualquer maneira, existe um projeto que é o Tour for All. Sim. É uma empresa, é uma associação em que estão vários alojamentos que fizeram vistoria e que não é preciso serem eles a colocar os empreendimentos, podem ser postos por outras pessoas neste site, empreendimentos que cumprem os requisitos de acessibilidade. Eu depois também posso pôr aí o link para Ok, agradecia. Está bem? Estou a colocar aqui os links dos guias para coisa, depois mando do site do Tour for All, está bem? Ok, agradeço então. E se o Tour for All é nacional ou é regional? É nacional. Pronto, não tem muito alojamento, não tem muitas unidades do Alentejo neste momento, mas também é por falta de nossa... Pronto, no meu caso eu poderia... fui informada que não têm que ser os técnicos deles a colocarem as coisas. Quando são eles a colocar, tem uma vistoria associada de requisitos, mas que podem ser colocados se cumprirem os requisitos de acessibilidade também. Outras entidades podem colocar lá unidades. Obrigada. Rui Amaral, dava-lhe a palavra também para colocar algumas questões. Ok, boa tarde a todos. Parabéns pela iniciativa, antes de mais. Bom, a minha questão vai mais diretamente relacionada com a restauração, portanto, porque também é um aspecto visível, tanto da acessibilidade e muito frequentada por pessoas com alguma mobilidade reduzida. Se não vejamos, portanto, vivo em Évora, numa cidade património mundial com algumas particularidades, nomeadamente da acessibilidade, e vejo algumas implementações já feitas de acessibilidade relativamente em espaços museológicos, por exemplo, mas, por exemplo, em muitos dos restaurantes, de facto, por vezes funcionam dentro de uma cave, ou funcionam ou têm 2 ou 3 graus de lance de escadarias, ou uma casa de banho muito pequenininha, onde por vezes nem cabe uma pessoa de pé, quanto mais uma pessoa de cadeira de rodas. Continuam a funcionar como se nada se passasse. Não sei se apelamos aqui à tradição e à cultura dos espaços, mas isto acontece. E a minha questão é o seguinte, esta legislação é para projetos novos, efetivamente, ou para aqueles que já estavam implementados? O que é que eles teriam que fazer? Ouvi-se falar muito, possivelmente em obras, que tivessem que fazer obras, não se vê isso de todo, portanto, e a minha questão é esta, portanto, peço desculpa pelo meu, digamos, comentário, mas não encontro esse tipo de situações. Obrigado. Eu posso se calhar aqui responder e depois a Mané quiser, entretanto, completar a informação. Rui, é o seguinte, tal como há pouco tinha dito, esta legislação das normas técnicas de acessibilidade prevê exceções. E essas exceções têm a ver com as áreas, principalmente se forem espaços, por exemplo, no caso da restauração, se forem inferiores a 150 metros quadrados, já ficam excepcionadas uma série de situações. Depois é a questão de serem considerados património, de estarem em centros históricos da cidade, nos centros históricos em que é difícil a intervenção pelas características da casa. Ou seja, é o que eu há pouco tinha referido. Se por um lado a legislação das condições da acessibilidade, em termos de normas técnicas,
apresenta essas exceções. Por outro lado, a lei da antidiscriminação não o permite. Portanto, se eu, por exemplo, tivesse em cadeira de rodas e se me dirigir a qualquer espaço público, não é? Ainda que ele possa ser privado, mas que seja um espaço que seja aberto ao público, e eu me confrontar com alguma dessas barreiras, esta legislação permite que eu, através de alguma associação onde esteja, possa automaticamente pôr em tribunal aquele espaço que não está acessível a todos. E é um problema, não é? Portanto, realmente a legislação tem esse instrumento. Ainda depois tem esta questão das exceções. Depois, há aqui, em termos aqui os arquitetos, há realmente já profissionais que dão a mão à palmatória que realmente um espaço acessível a todos só tem vantagens, não é? Mas depois ainda há outros arquitetos que dizem, mas isto há que preservar o património, não se pode fazer uma adaptação. Eu, com a experiência que tenho ao longo destes quase 20 anos que tenho trabalhado nesta área do turismo acessível, tenho visto realmente alguns bons exemplos e digo e afirmo, é possível fazer adaptações, soluções que não põem em causa a estética do património. É verdade, algumas são mais numerosas do que outras, há soluções caras, é verdade, a questão das plataformas elevatórias transparentes, pronto, mas isto ninguém está a descobrir o fogo, porque existem cidades a nível mundial, cidades altamente turísticas e que estão acessíveis. Portanto, eu quando tive aqui a reunião com a Câmara Municipal de Évora, com o arquiteto, em que nós tínhamos esta metodologia, sentarmos com alguém da Câmara e apresentarmos o projeto e ver o que é que a gente conseguia unir esforços, não é? Pronto. E entretanto, eu lembro-me na altura, quando nós vimos aqui na cidade de Évora, que é um caos em termos de acessibilidade, só logo este empedrado é uma limitação imensa, não é? Apesar de ter havido aqui esta obra em Évora, deste passadiço, deste percurso acessível que fizeram, é ideal, toda a gente anda por cima daquilo, não é preciso uma cadeira de rodas andar, não é? Porque realmente é mortífera este tipo de pavimento que temos. E portanto, eu lembro-me na altura que falei com um dos arquitetos e fui dizer que havia uma série de estacionamentos que não faziam sentido, porque as pessoas depois não tinham rebaixamento de passeios. Isso é uma situação que acontece muito, não é? As pessoas estacionam o carro, e primeiro que consiga galgar um passeio, tem que andar quase a dar a volta inteira a Évora para passar para o outro lado. Quer dizer, são situações absurdas e que nos justificam nos dias de hoje. Não é? E o senhor arquiteto me disse-me, ouça, e eu disse, tem a hipótese de fazer um rebaixamento de passeio ali ao lado daquele estacionamento? Ele, o quê? Fazer um rebaixamento de passeio? O senhor ia me matando. Eu, mas como é que é possível? Você estou a pedir um rebaixamento de passeio, que é uma coisa que não é nada. Porque isto é muito complicado. Porque isto tem que ser a pessoa que for calcetar, nós só temos 2 calceteiros. E, bom, era um mar de problemas. Então, pronto, está tudo explicado, não é? Se o rebaixamento do passeio é uma obra monstruosa, então nem vale a pena sequer estar a falar noutras questões, não é? Portanto, isto tem tudo a ver com a sensibilidade das pessoas. Essa sensibilidade muitas vezes só tem a ver com o facto de nós estarmos em contacto com pessoas realmente com limitações e temos essa percepção de uma maneira diferente. No geral, as pessoas realmente gostariam de ter os seus espaços acessíveis. É verdade que muitas vezes não têm como fazer esse investimento, ainda que sejam obrigados por lei. Há outra coisa que me chocou sempre, é que até novas unidades, há pouco eu penso que foi o Rui ou foi outra pessoa que tinha dito que, não foi o Rui, exatamente, que disse, mas isso é para estabelecimentos novos. Pois, é para estabelecimentos novos, mas à data de hoje existem estabelecimentos novos e nós podemos constatar neste diagnóstico que fizemos, estabelecimentos de raiz, construídos de raiz e mesmo assim não são acessíveis. Quer dizer, é uma coisa impensável. E nós metemos a mão à cabeça, né? À data presente, como é que essas coisas podem ainda acontecer. Mas acontecem sim, senhor. Obrigado. Nada.
era bom esclarecer que um alojamento para ser acessível, pronto, os restaurantes têm que ter uma determinada área para terem que cumprir os requisitos de acessibilidade. E os alojamentos, a mesma coisa, tem que ter um número de unidades de alojamento para que seja necessário cumprir os requisitos de ter um quarto adaptado. Não, nem todas as unidades têm que ter, porque não têm dimensão para poderem adaptar. Não é, Manuela? É, exatamente. Pronto, é que não é um restaurante que é numa cave, provavelmente nunca poderá vir a ser um restaurante acessível. Exatamente. Sem dúvida que é assim. Agora... Eu acrescentava aqui uma questão, Manela, posso? E que também releva daquilo que foram as conclusões do nosso estudo e que tem a ver com a efetiva necessidade de concertação entre os vários atores. Aquilo que a Manuela falava, eu posso ter o meu espaço acessível, mas depois falha-me o rebaixamento do passeio, que é da responsabilidade da autoridade municipal. Portanto, tem que haver efetivamente aqui uma ação concertada e uma sensibilização de todos os atores, porque só assim é que nós conseguimos dar passos firmes e consolidados neste caminho. Também quero deixar aqui que visitámos várias experiências, quer nacionais, quer internacionais, e o engenho e a imaginação conseguem fazer muito. Portanto, não é apenas o facto de ser um edifício histórico, muitas vezes pela sua construção e arquitetura não permite a adaptação, ou porque é um edificado patrimonial que os arquitetos e os arqueólogos não permitem ou não consideram sequer que pode ser, muitas vezes pode ser considerado um atentado a qualquer tipo de intervenção em prol da acessibilidade. Mas o que é um facto é que nós visitámos e conhecemos muitas intervenções e muitas experiências que permitiram intervenções em sítios históricos, em edifícios classificados como património, muitos deles mundial, mas que resolveram uma situação de impossibilidade de acesso não apenas para pessoas com mobilidade condicionada, que nós associamos muito às pessoas com deficiência motora, mas a qualquer pessoa, porque todos nós, em qualquer circunstância da nossa vida, podemos ficar com mobilidade condicionada. A idade traz-nos, certamente, problemas de mobilidade. E, portanto, muitas vezes o engenho e a imaginação e a sensibilidade que se tem, e que é partilhada e é trabalhada de forma concertada entre todos os atores, permite-nos ganho neste processo de construção que ainda estamos muito longe de conseguir. E, portanto, não é apenas porque a legislação diz que o restaurante só com um determinado número de metros é que é obrigado a ser acessível, ou porque nem todas as unidades de alojamento são obrigadas a ter quartos acessíveis. Depende também muito da vontade e das condições que nós todos, enquanto coletivo, conseguimos reunir. E era um bocadinho esta a mensagem também que queria deixar. Mais questões? Obrigada, Isabel. Mais alguma questão que queiram colocar? Eu não quero estar a mobilizar a palavra, mas lembrei-me agora de um outro aspecto que eu estava a escrever, que é a acessibilidade não se resume à acessibilidade motor, à deficiência motor. Há toda uma outras vertentes da acessibilidade, na sinalização para as pessoas cegas, na forma do atendimento, no balcão da entrada. E se calhar era bom falar um bocadinho disso também, Manuela. Sim, Pascal, é o seguinte, eu por acaso na minha apresentação, quando viste o conceito de acessibilidade, o conceito de acessibilidade ideal, não é? Isso. Nós realmente estamos muito longe de cumprir esse conceito na íntegra. E realmente é assim, a legislação das normas técnicas, ela realmente está toda muito focada na questão da acessibilidade motora. Porque, como tu sabes, Pascal, uma pessoa cega tem determinadas limitações que muitas vezes, quando se vai fazer a adaptação para uma pessoa cega, pode pôr em causa a adaptação, pode ser um entrave, pode ser uma barreira para uma pessoa com deficiência motora.
Pronto, mas isto tudo é possível, não é? Porque realmente cada deficiência é muito exigente, não é? É muito exigente. Mas nós realmente, tanto aqui no projeto Rotas como neste projeto do Alentejo for All, trabalhámos muito a questão fomos de acordo com o que está na legislação, não é? Ainda que a gente tivesse recolhido alguns dados sobre as adaptações que os espaços tinham para pessoas surdas ou para pessoas cegas, pronto, íamos também dando sempre conta de equipamento disponível, de ajudas técnicas que existem hoje para facilitar a vida a todos, não é? E é verdade, mas nós temos realmente estado aqui muito focados na questão da acessibilidade motora, tens razão. Não, era só para assinalar que, obviamente, é uma parte muito importante da acessibilidade, mas que há outra parte também que existe e que às vezes não requer assim tantas mobilização de recursos e as regras podem não ser assim tão complicadas. E em termos, por exemplo, cultural, há uma outra associação que é a Acesso Cultura, que trabalha muito para tornar os espaços culturais acessíveis a todos os tipos de públicos em atividades culturais, museus, bibliotecas, e que isso também faz parte da acessibilidade. A deficiência não é só a cadeira de roda, era só para... Eu sei que é uma parte importante, mas a acessibilidade também é a forma como se faz o atendimento. Por exemplo, as pessoas com deficiência intelectual, não é preciso ter um quarto adaptado, mas é preciso que a pessoa que está na recepção do hotel, do restaurante ou do museu saiba que não vale a pena dar um folheto de 15 páginas que essa pessoa não vai poder aceder às informações. Por isso, era só uma pequenina lembrança. Pronto. Não. Pascal, tens toda a razão e vou-te já dar aqui mais até um contributo nesse aspecto. Por exemplo, a questão dos museus, quando nós fomos verificar as condições, nós detectámos, e eram em quase todos, e é uma coisa que é básica, a questão, por exemplo, da exposição das peças, né? As vitrines. Ora, as vitrines, para serem vistas por uma pessoa em cadeira de rodas ou por uma criança, nunca poderão ter a altura que a maior parte dos nossos espaços museológicos as têm. É um facto. Quase todos eles, quando fazem aquele tipo de vitrines que tem 3 ou 4 andares, portanto, só uma pessoa, até mesmo uma pessoa mais baixa de estatura, muitas vezes nem consegue. A outra questão é que tinha a ver com o tamanho das legendas, das letras, que estavam a identificar essa peça. Era outro problema. O que é que custa pôr as letras um bocadinho maiores para que toda a gente possa ver, não é? Umas pessoas que veem um bocadinho pior ou que não trazem os óculos. É a questão do banco, como há pouco referiu a Isabel. Como é que se justifica que num espaço mais amplo não hajam bancos para uma pessoa descansar um bocadinho, não é? São coisas básicas que não requerem grandes investimentos e que têm a ver com... eu não sei, não é uma questão de sensibilização, é uma falta de formação. Nós neste trabalho, tanto no Rotas como aqui no Alentejo for All, por isso é que incluímos sempre estas ações de sensibilização, estas ações de formação, não é? Adaptadas muito à necessidade dos empresários, porque eles não têm muita disponibilidade, mas nós sempre tentámos passar essa mensagem, porque realmente há coisas simples, no caso, por exemplo, de uma mesa num restaurante, em que tem que ter determinada altura para que a pessoa, por exemplo, em cadeira de rodas, possa estacionar debaixo da mesa, não é? Uma solução simples, basta pôr uns calças. A maior parte dessas unidades nem sequer pensam nisso, não é? E é uma coisa tão simples que basta levantar a mesa, pôr uns calços na mesa para atingir a altura necessária para que a cadeira realmente possa entrar. Portanto, isto ainda há muito trabalho. A mim o que me custa, ao longo destes quase 20 anos, a evolução tem sido tão lenta. Melhorámos bastante, sem dúvida, e como a Mané disse, o Turismo de Portugal também traçou como sua meta tornar Portugal um destino também turístico acessível e está-se a trabalhar. Mas as coisas são lentas, parece que as pessoas ou esquecem, não sei, há aqui qualquer coisa. Há também aqui um outro problema que
que há, que é, como os empresários muitas vezes não têm uma experiência contínua em receberem realmente as pessoas com deficiência, porque se tivessem todos os dias pessoas a entrar na sua casa, se calhar mais facilmente adaptariam a situação, não é? Mas muitas vezes eles também se queixam, quer dizer, temos aqui este quarto adaptado e depois nem o cliente que não tem limitações não quer ficar, porque normalmente a pessoa, a nossa natureza humana é afastar longe da porta este tipo de situações, não queremos nem sequer utilizar uma casa de banho com barras, e então acabam por sentir-se, quer dizer, obrigaram-me a pôr por lei, sou obrigada a ter esta casa de banho adaptada que me exigiu ter mais espaço, tirou-me mais área de quarto, obrigou-me a comprar equipamentos e depois, afinal, não são assim tantas pessoas que nos vêm visitar, não é? Há esta pescadinha de rabo na boca. Agora, eu pessoalmente acho que isso não pode ser argumento para que realmente nós não tenhamos um espaço acessível a todos. É o mais confortável para todos, é o mais seguro para todos, independentemente se as pessoas têm limitações, temos todos, não é? Mas pronto, têm limitações mais acentuadas e comprometem realmente a sua independência. E portanto, acho que ainda estamos na fase de sensibilização, na fase de prestar informação, para que um dia possamos chegar, como é no caso do Canadá, isso então era o ideal, em que só tem-se placas de locais adaptados nos que não têm, nos que não estão adaptados, ou seja, ao contrário de nós, em que aqui temos o símbolo, não é? Ou no estacionamento, ou na casa de banho, que é para pessoas com deficiência e tal, no Canadá é ao contrário, os espaços que não têm têm placas, isso realmente são muito poucos espaços que já têm, porque o resto é tudo acessível. E isto é muito fácil, portanto, tudo o que seja construído de novo, de raiz, devia haver realmente um cuidado por parte das entidades competentes para que todos os esforços do projeto de arquitetura acessível, não é? Do projeto de arquitetura, que já a pessoa teve que pagar mais por esse projeto, que depois até comprou o equipamento e o tal lavatório XPTO, que nem sequer era preciso comprar, mas até o comprou e gastou esse dinheiro, para depois no final, que é o objetivo último, que o turista possa usufruir desse espaço em conforto, com independência e em segurança. E esse é o grande objetivo, e ainda temos que fazer muita coisa. E não nos podemos esquecer que a acessibilidade serve a todos, não é? Exatamente. E a todos mesmo, independentemente da altura da vida, das nossas condicionantes. E isso, se nós partirmos desse pressuposto, desse princípio, digamos assim, é muito mais fácil. Acho que essa é uma excelente máxima, a acessibilidade serve de todos. Como já se foi referido, quer dizer, então sobretudo num território que tem uma população idosa e que, portanto, a acessibilidade é fundamental, os espaços públicos deviam ser quase todos acessíveis, porque a maior parte das pessoas tem dificuldade em deslocar-se hoje em dia nesta região, que é uma região bastante demograficamente idosa, não é? Claro. Não é só para o turista, é para toda a gente. Mais questões? O Rui Amaral desafiou também os jovens a poderem fazer algumas intervenções, não sei se eles vão querer fazer ou não. Mais alguma questão? Estamos aqui com outras entidades. Estou admirada ao nosso dinamizador regional José João Rodrigues, que tem sempre muitas questões, hoje ainda não ter falado. José João, não me digas que não tens nenhuma pergunta para colocar às nossas oradoras. Não tenho de facto muita pergunta, porque de facto uma das coisas que alguém, acho que foi a Manuela que disse, não foi a senhora do turismo que disse agora, que é o seguinte, é que nós todos, não é preciso sermos de nascença ou portadores de alguma deficiência, nós todos na vida podemos estar nessa situação. E eu sou diabético e lembro-me que há mais de 1 milhão de diabéticos em Portugal e que um dos grandes problemas que nós diabéticos temos é, por exemplo, a amputação de membros, a cegueira,
etc. Portanto, cada vez vai haver mais necessidade desse tipo de adequação das infraestruturas às pessoas portadoras de deficiência, não falando que nós, todos temporariamente, por causa de uma queda, de um acidente, etc., podemos estar nessa situação. Mas é muito pertinente esta videoconferência e dou os parabéns à ESDIMA, ao Turismo do Alentejo e à Terras Dentro por esse trabalho e pela apresentação muito boa que estão a fazer. Não sei, mais alguma questão, mais alguma intervenção? Bem, só uma questão. Tomando em consideração que o trabalho é de 2016, estamos em 2020. Temos o Turismo for All, uma série de iniciativas de cima para baixo. A sociedade civil também se foi alterando, está mais sensível. Tivemos um boom turístico tremendo. Temos novas atividades, nomeadamente da parte das empresas turísticas, com gente muito mais nova, que está supostamente deveria estar mais capacitada. O que é que vocês acham? Se tivessem que ter dados hoje, seriam os mesmos? Acham que a realidade se alterou? É uma questão. Portanto, é que são 5 anos. Portanto, o estudo é de 2016, pressuponho que a recolha foi em 2014, portanto estamos a falar de 5, 6 anos, é muito tempo. Portanto, quero acreditar que os números não sejam tão frios conforme foram apresentados. E também não é só uma realidade do Alentejo, isto é uma realidade transversal, não é? É uma realidade também nacional. E depois também vai um bocadinho de encontro à parte da sensibilização. Depois também há aqui uma coisa que se nota é que a parte do alojamento tem 1% de recomendação, enquanto que os museus, se a memória não me falha, andam à volta dos 25, 30. Isto tem muito a ver com a parte de uma sensibilização ou de uma capacitação do empresário individual e da outra parte que é portanto estamos a falar de museus que é uma instituições públicas. Mas as leis têm que ser cumpridas, quer seja para um lado, quer seja para o outro. E não podemos estar sempre a falar que temos que sensibilizar, e também não há fiscalização. Onde é que está o follow-up, o acompanhamento? Onde é que há a monitorização? Outra questão também é onde é que, quando se fala também em acessibilidade, não estamos só a falar da acessibilidade supostamente das infraestruturas. Temos acessibilidade, como alguém falou aqui, das ruas. Portanto, onde é que entram aqui os parceiros, as juntas de freguesia, as câmaras municipais, onde é que está esta sinergia? Onde é que estão estas parcerias? São debates que podem ser feitos independentemente de existir ou não verbas, ou de estarmos à espera que venha coisas de Bruxelas. Portanto, eu aqui, não sei se algumas são questões, outras são reflexões, e gostaria que me pudessem responder. Força às nossas oradoras, não sei quem quer começar. Ok, Fernando. Olha, eu posso aqui a questão da fiscalização, por exemplo. Como eu já tinha referido, esta legislação das normas técnicas de acessibilidade dava um prazo, portanto ela saiu em 2006, dava um prazo de 10 anos para que os estabelecimentos fizessem as suas adaptações. Passados estes 10 anos, em 2017, então o Instituto Nacional de Reabilitação, pelo que eu sei, já tem uma equipa no terreno a fazer essa fiscalização. E já tem multas, as coimas são levadas. Vamos ver agora, estamos no ano 2020, por acaso sempre pensei que a Lia pudesse estar presente aqui na videoconferência, ela trabalha no Instituto Nacional de Reabilitação, e podia ser até que nos trouxesse mais alguma novidade sobre essa questão da fiscalização, porque realmente é triste que assim seja, mas é uma forma de impulsionar a mudança, sem dúvida. A outra que eu sempre faço questão de divulgar é esta possibilidade da legislação dar a quem vive na pele estas dificuldades poder agir e poder também ir alterando, mas pronto, vai ter que se ir sempre debatendo, não é? E sempre se confrontando com o empresário A, B ou C, porque a verdade, como há pouco disse, se eu sou uma pessoa com deficiência e se chega a um espaço e ele não está acessível, eu automaticamente, se pertence a alguma associação, posso pôr essa pessoa em tribunal sem custos e pelo menos este estabelecimento vai ficando alterado, vai ficar alterado.
Agora, pronto, isto às vezes as situações são complicadas. Relativamente à atualização dos dados, olha, eu gostaria muito de dizer que não, realmente, hoje, passado 4 ou 5 anos, temos uma realidade diferente. Não temos. Tenho quase a certeza que se não tivermos nos 14% de locais acessíveis, se calhar teremos nos 16%. Não muito mais do que isso. Porque também temos que ver aqui uma situação. Nós aqui no Alentejo, como sabe, não temos grandes cidades e as unidades, os hotéis, os grandes hotéis, não é, que têm muitos números de quartos, não é uma característica do nosso Alentejo, não é? Portanto, a gente tem este alojamento muito disseminado por turismo em espaço rural, não é? São pequenas unidades em que realmente a lei não as obriga a terem um quarto adaptado. Aquelas que têm são porque têm essa sensibilidade e porque veem que poderão ser uma mais-valia. Portanto, as condições talvez por isso. Relativamente, o Turismo de Portugal tem realmente investido na questão do turismo acessível. Pelo que eu sei, ele tem de trabalhar muito no norte e no centro do país. Aqui a Mané, não sei se poderá dizer alguma coisa relativamente a esta questão, mas isto depois também, há ali alguns lobbies, pronto, isto, a acessibilidade, as pessoas também acabam por ser sempre as mesmas, que estão envolvidas na mudança da acessibilidade. Pronto, a verdade é que no Alentejo nós aqui, em termos das associações de desenvolvimento, temos sempre, não queremos estar a deslargar este tema porque achamos que é um tema, é uma alteração que tem que ser feita, não é? Que tem a ver com a mudança de consciências e a consciência não se muda de um dia para o outro, e acho que é com este nosso trabalho de andar sempre a picar e a relembrar que vamos alterando lentamente, porque, e a Gerim poderá dizer isso também, e a Terra Gente também tem essa consciência. Nós, como somos entidades que gerimos dinheiros públicos, quando entramos em contacto com a pessoa, com o potencial investidor que até quer fazer uma unidade de alojamento, nós, associações, pelo menos no caso da ESDIM e da Terra Gente, a gente está tão sensibilizados para esta questão que na altura, quando a pessoa vem falar connosco, nós começamos logo já a induzir a pessoa, porque é muito importante, ou que é uma mais-valia, não pode descurar a questão do espaço estar completamente acessível a todos. Pronto, temos esta facilidade, não é, de contacto com o público e porque temos esta sensibilidade também. E as coisas vão mudando. Eu não sei, se calhar a quantidade de pessoas, de quantidade de conferências que eu dei sobre a questão da apresentação do projeto Rotas Sem Barreiras, que é um projeto popular. Eu fui à Madeira, eu fui a norte do país divulgar este projeto. Portanto, pelo menos eu sei que haverá muita gente que já está sensibilizada para esta questão, mas pelos vistos não é o suficiente, não é? Temos que realmente articular aqui esforços, estas tais sinergias que falou, com as várias autoridades locais, e só assim é que a gente pode fazer uma alteração mais em profundidade. Dava a palavra também à Mané, depois à Isabel, mais ou menos para terminarmos também a horas, não é? Pronto. Há aqui duas situações que eu gostava de chamar a atenção. Quando a Manuela diz que o turismo de Portugal está mais centrado no norte e no centro, eu penso é que os promotores do norte e do centro têm-se mexido mais para terem projetos relativos ao turismo acessível. Digo isto porque vim aqui ao site do Turismo de Portugal e na linha de apoio ao turismo acessível, que foi uma linha que encerrou no dia 31 de dezembro, não houve um projeto do Alentejo. Houve 31 projetos do centro, 28 projetos de Lisboa e 26 projetos do norte, ou seja, os empreendedores, dos quais, deixem só dar uma ideia, 81 candidaturas eram públicas e 33% eram promotores de natureza privada. 33%. Portanto, não é o turismo de Portugal que está centrado na coisa, tem havido mais interesse nesta área por parte de outras regiões que não a nossa.
também no projeto, no programa Valorizar, na parte da acessibilidade, também a maior parte dos promotores não eram do Alentejo. Portanto, ou seja, nós não conseguimos sensibilizar os promotores, depois de terem um relatório que lhes dizia o que é que eles tinham que fazer, não os conseguimos levar até à fase em que apresentam um projeto para alterar a sua situação. E isso, pronto, se calhar é um problema também nosso, não é? Depois, relativamente aos projetos públicos, à envolvente, eu sei que acima tinha um projeto, pelo menos um estudo feito, às zonas, porque eles contactaram-nos na altura em que estavam a fazer esse projeto por causa da questão dos equipamentos turísticos, ou seja, eles tinham um projeto para pelo menos os centros das sedes de concelho dos municípios de acima terem uma parte toda adaptada para a acessibilidade, precisamente por causa da situação de não ser só para os turistas, mas também ser para a população, local, não é? Sei que neste momento a CIMAC também está a desenvolver um projeto com a Acessibilidade de Portugal nesta área. Portanto, em termos dos municípios estarem a fazer investimentos na parte das acessibilidades, pronto, avaliarem as necessidades de criar acessibilidades no espaço público. E pronto, temos que trabalhar mais, é verdade. Pensámos, como é que eu ia dizer, o turismo foi, no fundo, fomos precursores na perspectiva que fizemos uma avaliação do território numa altura em que ainda não se fazia muito e depois no fim não tivemos as consequências que seria expectável, que seria que essa avaliação do Estado da Nação, se quisermos chamar, levasse a uma intervenção mais certeira depois em investimentos na parte da acessibilidade disso. Seria também a palavra à Isabel para poder também dizer aqui um comentário que o Fernando Dias me partilhou, ou questionou, ou refletiu. Acho que um pouco de tudo. Sim. Eu não tenho muito mais coisas a dizer, acho que já foi tudo um bocadinho dito. Só reforçava aqui, eu concordo com tudo o que foi dito, reforçava o que a Manuela disse relativamente ao nosso panorama atual. Também não tenho muitas ilusões que tenha havido grandes avanços neste campo, sendo que se denotam algumas alterações, pelo menos no nosso contexto territorial, que de alguma forma são visíveis, mais nos casos do que noutros, e que no fundo partiram também do desenvolvimento e implementação de alguns planos municipais para a promoção da acessibilidade, que permitiram trabalhar muitas questões de envolvente e do acesso ao edificado público, mas que podem trazer aqui também alguma componente de orientação para o privado. De qualquer das formas, o que eu acho que é importante também ressalvar aqui, a ESDIM e a Terragente têm feito este trabalho já há muitos anos. A Manuela há pouco falou nos quase 20 anos, efetivamente a gente começou a trabalhar nisto quase há 20 anos, nesta área, é incrível, não é? São quase 20 anos, efetivamente, de trabalho na área do turismo acessível e da cidadania, porque nós ao promovermos, criarmos as condições para o turismo acessível, estamos a trabalhar todas as questões que têm a ver com a cidadania e a inclusão ativa. E isso é uma área forte de organizações de desenvolvimento local, independentemente da sua dimensão e do tipo de projetos que desenvolvem. E acho que é isto que tem que ficar, não é? Portanto, nós trabalhamos aqui no âmbito da promoção da cidadania e da inclusão, e isto é uma área que joga um bocadinho com tudo. Todas estas questões da acessibilidade passam muito também por aí. O nosso trabalho tem tido altos e baixos, é um bocadinho mais... tem um bocadinho mais força, dependendo também de algumas ocasiões, mas esta proximidade que nós temos aos territórios, nós, organizações de desenvolvimento local, independentemente da sua forma jurídica, não fez de me falar, temos tantas proximidade é fundamental para continuarmos a dinamizar os processos junto dos outros atores locais. Uma das coisas que nós percebemos e que vimos muito reforçadas ao longo dos últimos anos é o surgimento de empresas de consultoria nesta área da acessibilidade
e que cobram mundos e fundos a quem tem e a quem não tem. E eu acho que isto não significa que nós não tenhamos que recorrer a consultores especializados em determinadas alturas, mas se nós conseguíssemos nos nossos locais, nos nossos municípios, constituir equipas em que algum pudesse aportar a sua experiência, podia ser muito interessante, até porque sendo um processo em proximidade tem muito mais resultados, considero eu, e acho que isto é a base do desenvolvimento local. E era só um bocadinho também por aí que eu alertava, a necessidade de trabalharmos todos muito proximamente e localmente, junto das organizações do território, dos empresários do território, porque acho que só assim é que a gente consegue dar mais passos neste futuro. Ok, Isabel, agradecer, bom, pela parte da Animar, agradeci obviamente a vossa disponibilidade e por esta partilha, acho que foi muito importante. Não sei se querem deixar também aqui no bate-papo os vossos contactos mais diretos, porque acredito que possam surgir algumas dúvidas, portanto podem ser dirigidas depois mais particularmente à Isabel, à Manuela e à Mané, que estiveram aqui como sendo as nossas convidadas. E penso que este tema não se esgota, até porque temos algumas organizações da rede Animar a trabalhar neste domínio. O Zé João já falou aqui da Terras Dentro e da Cresação, na qual a Manuela também participou nessa sessão, e penso que o tema, pela sua pertinência, não se esgota, portanto temos que pensar como é que vamos continuar a influenciar, digamos assim, a rede de organizações e também as instituições de ensino que têm participado ativamente nestas videoconferências, a podermos operacionalizar um bocadinho que estiver ao nosso alcance no domínio da sensibilização, se não for da ação. E portanto passava agora a palavra à nossa Carolina, que acho que ela já nos está a ouvir em melhores condições do que ao início, quando lhe tentei passar a palavra, porque ela foi também responsável aqui pela interlocução com estas entidades e também responsável por termos aqui esta videoconferência operacionalizada. Portanto, passava-lhe a palavra final. Então, muito obrigada a todos e a todas. Manuela, muito obrigada por desde a primeira hora aceitares este desafio que te foi lançado. Um trabalho brilhante que aqui tiveram oportunidade de apresentar. Obrigado à Isabel Benedito, da ESDIM, à entidade do Turismo do Alentejo, a todos os participantes que estiveram. Foi de facto, mostraram aqui um trabalho de relevo. Esperamos que existam condições, vontade, para que se consigam ultrapassar muitas destas barreiras que aqui tivemos a oportunidade de constatar. Muito obrigado, um obrigado especial aos senhores professores Pedro Guedes e ao Rui, ajudem-me por favor, Amaral, que trouxeram para aqui os seus parte da comunidade escolar, os seus alunos, para participarem nesta conferência. Com certeza que para eles, se é para nós e para eles será também uma grande mais-valia. Pronto, era só isto que eu vos queria dizer, dar-vos parabéns a todos e continuarmos a levar por diante este trabalho em prol do nosso Alentejo, em prol do nosso país e que, como diziam as colegas oradoras, a importância de tornarmos o nosso Alentejo e o nosso Portugal acessível a todos. Muito obrigada, bem-ajam a todos e a todas. Obrigada, nós depois entraremos em contacto assim, no e-mail, assim que as nossas oradoras nos fizerem chegar os materiais, nós depois faremos chegar a todas as pessoas que participam e que têm certamente interesse nesses mesmos materiais. E obrigada. Obrigada. Nós depois vamos discutir. Boa tarde. Deus, boa tarde. Boa tarde. Querias dizer alguma coisa? Desculpa. Manuela, querias dizer alguma coisa? Querias acrescentar alguma coisa, Manuela? Não. Estava a
desejar boa tarde a todos e obrigada pela presença. Obrigada a todos. Obrigada. Adeus. Adeus, obrigada.